palavra da semana foi isonomia. Salve, Tirone, Arnaldo, galera aí do da Soft Open. Bem, essa palavra no futebol, aliás, essa palavra no futebol, na nossa sociedade, vários segmentos, ela é Exato. uma grande fantasia, né? Não existe isonomia de Perfeito. porra nenhuma. Aliás, eu acho outra coisa que eu acho que é curiosa, a expectativa que se cria, mesmo por nós aqui na imprensa e, consequentemente, parte da torcida, com relação ao futebol, ao universo do futebol e os seus personagens, não só os dirigentes. Como se no futebol nós fôssemos encontrar algo que não existe no nosso dia a dia em lugar nenhum, praticamente, que é a vida harmônica, as pessoas pensando no próximo, né? A prioridade para o coletivo, quase um socialismo utópico, sabe? Com todos iguais, todos tendo as mesmas oportunidades, né? Enfim, isso não existe em lugar nenhum, e no Brasil menos ainda. E esses últimos dias mostraram isso de forma muito clara, né? Nós vivemos num país que é o único, aliás, o nosso país nesse aspecto ele é uma vergonha na América do Sul, né? É o único país que passou por uma ditadura militar, como os nossos vizinhos aqui, Uruguai, Chile e Argentina também enfrentaram, entre outros, e onde se reverencia torturadores, onde se coloca alguém que reverencia torturadores no poder, onde as pessoas vão às ruas pedir o fim da democracia e a instalação de uma ditadura militar. E engraçadíssimos os vídeos de elementos que pedem a volta da ditadura militar e a intervenção militar. Aí os militares da polícia lá em Brasília vão para cima, jogam gás de pimenta, eles saem correndo e reclamam. Você não queria intervenção militar? Então, a amostra grátis de intervenção militar. Então, esse é o Brasil. Aí a gente vai ficar esperando que os dirigentes de futebol, ou que os personagens sejam todos amigos, todo mundo se abraçando. Não existe, não tem isonomia, não existe isonomia no futebol brasileiro. Até escrevi um texto hoje lá no UOL sobre isso. São inúmeros exemplos recentes, inclusive, atuais, que mostram que não existe isonomia, né? E até gravei um vídeo agora há pouco lá na minha conta do Instagram, falando, por exemplo, de uma das coisas que não tem repercussão, e acho incrível que isso nos chame a atenção. Por exemplo, o Corinthians contrata vários jogadores. Nossa, isso vai dar clique, isso vai dar audiência. Então, a pegada é, vamos encher a bola e falar muito que isso aqui é uma coisa legal. Uma grande torcida ficará feliz. Essa é a pegada editorial da boa parte da mídia. Claramente. Vamos falar bem disso aqui. Vamos bombar isso aqui porque os corintianos vão ficar felizes. Ah, mas tem uma questão financeira aí, uma dificuldade do clube. Isso aí é assunto secundário. O que nós temos nesse cenário? Hoje você tem Atlético, Palmeiras e Flamengo como os mais fortes candidatos a beliscar 3 vagas da Libertadores do ano que vem, direto na fase de grupos, correto? São os mais fortes. Não sei em que ordem, mas a tendência é que os 3 ao final fiquem ali nas 3 primeiras posições. E tem aí um intruso, entre aspas, que é o Fortaleza, que está remando, amigo. Já chegou aí na metade do campeonato e está ali no bolo. Está ficando, ele quase assumiu a segunda colocação. Teve alguns tropeços recentes, empates seguidos, perdeu para o Bahia e acabou deixando pontos pelo caminho, mas brigando de forma heróica, até com um orçamento menor, um estado com um PIB, uma renda per capita muito inferiores a de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros estados, né? Então, o que faz o Fortaleza é muito bacana. Aí, de repente, o Fortaleza pode ganhar, né? Desde que o Corinthians decole, né? Como time. Um grande adversário. Esse Corinthians turbinado, que se tivesse fair play financeiro no futebol brasileiro, não poderia fazer tais contratações, porque ele tem dívidas, não consegue honrar seus compromissos da forma correta. Como foi campeão brasileiro em 2015 dessa maneira, com um time que não podia pagar. E aí, de repente, você pode ter um Fortaleza tendo que disputar uma primeira fase, se disputar, né? De Libertadores, porque ele ganha um adversário, sendo que o Fortaleza trabalha com recursos menores, o Fortaleza tem dívida pequena e controlada e consegue fazer muito mais com menos. Cara, isso passa batido. Não vejo nenhuma indignação com isso. Não que a postura do Flamengo seja elogiável ou não seja egoísta. Claro que ela é egoísta. Ela é tão egoísta como é a postura de quase todos os clubes. Ah, não, mas agora queremos isonomia, ou todo mundo tem. O Atlético Mineiro deu uma recuada, mas houve isonomia com relação ao River Plate? O River recebeu o Atlético no jogo que valia a vaga na semifinal da Libertadores sem torcedores. Quando foi a Belo Horizonte, tinha torcedor. E como tinha torcedor, hein? Né? Uhum. Aliás, aprovada a ideia de colocar torcedores pelo ex-presidente do Galo, Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte. E o Flamengo é a mesma coisa. Jogou contra o Defensa e Justiça, sem torcedores do pequeno time de Florencio Varela. Né? E chegou lá em Brasília, tinha a torcida do Flamengo. Alguém pensou em isonomia? Ninguém está pensando em isonomia. Os times de São Paulo entendem da seguinte forma. Eles sabem que o governador de São Paulo será um dos últimos a aceitar público no futebol. Porque é interessante politicamente para ele, nesse momento, ser um obstáculo para a volta do futebol com o público. Isso
Ele está pensando no capital político dele, ele tem ambições políticas, ele quer ser presidente, todo mundo sabe disso, né? Ou, no mínimo, se firmar cada vez mais como um cacique em seu partido, que, aliás, ele passou ali a mão, assim, todo mundo, né? Tipo, tomou conta do partido, né? Senhora, aqueles caciques tucanos todos ali ficaram para trás e ele botou todo mundo no bolso, né? Embora não tivesse nenhum passado como político, e sim como empresário, essas coisas, né? Mas, enfim, então, para ele é interessante. Por que em novembro ele admite o futebol com público? Porque em novembro, como o Arnaldo tem lembrado, tem corrida de Fórmula 1, gente! E a corrida tem que ter público. Será que isso é coincidência? Porque como é que você pode saber que em setembro e novembro vai dar? Você pode fazer uma projeção, mas não dá para ter certeza. Hoje é interessante falar que não. Mas se o Dória fosse mais flexível com relação ao público nos estádios, eu duvido que os times de São Paulo também iam falar, não, vamos esperar. Não, também iam querer colocar, porque eles são iguais, gente. A diferença é que os do Flamengo, eles estão pouco se lixando para que falem deles. Eles são mais autênticos nessa postura. Olha, eu não estou nem aí, eu quero o meu e acabou. Mas todos são iguais. Vamos parar com essa ideia de que a Liga não vai ter. Se houver a Liga, tem que ser uma pegada da Fórmula 1. Como é que foi a temporada 2020 da Fórmula 1? Veio a pandemia e não tinha corrida. Ficaram 200 e tantos dias sem corrida, o maior período sem prova de uma Fórmula 1 na história da categoria, que surgiu em 1950. Então você tem uma modalidade caríssima e que você tem um prejuízo incomensurável ali com a paralisação e a não realização das provas. Começam a haver reuniões dos chefes de equipe tentando, gente, temos que criar um calendário. E aí parte até do Christian Horner, lá da Red Bull, a ideia lá, vamos fazer 2 corridas na Áustria, no circuito da Red Bull, mais uma na Rússia, uma não sei aonde, uma na Inglaterra, aqui, dá para fazer sem público, testa todo mundo. Bem, criaram lá o tal do protocolo e conseguiram fazer a temporada 2020. Agora estão lá correndo com o público, essa coisa toda, a galera vacinada, lá a coisa voltou a funcionar mais ou menos como era antes. Eles foram extremamente unidos para retomar as provas, porque sabiam que ali havia interesse comum. Mas, meu amigo, no momento que os carros foram para a pista, é um passando a perna do outro, um querendo derrubar o outro, é um tal de... Como sempre foi. Esse carro está fora do regulamento. Se tiver uma brecha, o cara vai para cima. Aliás, na série, no Netflix, sobre Fórmula 1, né, das 3 últimas temporadas, 18, 19 e 20, né, fica muito claro isso. Inclusive, tem um momento que é bem interessante para você parar e refletir, em que esse dirigente da Red Bull, o Horner, ele fala mais ou menos o seguinte: eu não posso... Ele tenta fazer com que a Mercedes seja punida por uma suposta irregularidade no carro, né? Aquilo vai para a avaliação da FIA, Federação Internacional, e a FIA chega à conclusão que a Mercedes está certa. Não está errado, tudo segue. Ele fala, olha, eles têm o melhor carro, eles têm o Lewis Hamilton, né? Também. Eu não posso deixar passar nenhuma chance de atrapalhar os caras. Uhum. É tudo dica e vigarista o tempo todo. Mas sempre foi assim. A Fórmula 1 é maravilhosa, é sensacional, e sempre foi assim. O futebol não é diferente. Então, a Liga, se ela quiser funcionar, ela tem que se inspirar no que é a Fórmula 1. Os capos das equipes, eles se reúnem quando o bem comum, o interesse comum está em jogo. Olha, parou a temporada, nessa hora nós não vamos brigar. Nós temos que discutir aqui. Vamos criar uma porra de um campeonato aqui, dá um jeito. Colocou o bloco na rua. Agora, cada um por si e Deus contra todos ou a favor de todos. Aí eu não sei como é que Deus vai se meter nessa história, se vai se meter, né? E seja o que Deus quiser. E é isso. Eu acho que são até duas discussões distintas. Os dirigentes, se quiserem fazer a liga, vão ter que ter essa maturidade. Olha, isso aqui é um interesse comum, vamos discutir juntos. Agora, é claro que eles vão se engalfinhar, sempre vão se engalfinhar, gente. Ou não vão? Sempre foi assim. E por que também vão se engalfinhar? Porque se você se colocar no lugar de um dirigente, veja bem, isso aqui não é uma defesa de dirigente nenhum. Estou só tentando olhar de uma maneira um pouco mais abrangente. Se você for dirigente de um clube e você souber que, de alguma maneira, você pode prejudicar o seu rival, você vai ser cobrado internamente por isso. Então, o discurso do todo mundo amigo, por uma causa maior, que a gente defende, já falei isso várias vezes, fazendo aqui até uma autocrítica, ele é pueril. Não vai existir. Não vai acontecer. E é por isso que não tem isonomia. Então, nós temos vários exemplos aí de não isonomia. Quando um time cede vários jogadores à seleção brasileira, alguém fala em isonomia, aquele time está sendo prejudicado, porque ele perdeu vários jogadores convocados. E mais gente é prejudicada. Imagina o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo que poderia acontecer, né? Pode até acontecer, sei lá. América Mineiro e Sport brigam contra o rebaixamento, né? Estão ali naquelas posições difíceis, ali brigando ponto atrás de ponto. Aí vem um período de data FIFA. Aí a tabela reserva para o América enfrentar o Atlético Mineiro e o Flamengo.
O Atlético tem 5 convocados, 6 convocados, o Flamengo tem 5 convocados, sei lá quantos convocados, os dois estão enfraquecidos. Aí o América consegue vencer um jogo e empatar outro. Ele faz 4 pontos contra Flamengo e Atlético Mineiro. O América vai falar que sensacional, peguei eles meio baleados e fiz 4 pontos. Aí o Sport Recife, coitado, exemplo, tá, gente? Não é uma situação real. Ele vai e pega os dois numa sequência inteiros. Com o Hulk, Gabigol, Arrascaeta, os caras todos. Toma 2 pancadas, 0 ponto. Aí o Sport é rebaixado por conta de 2 ou 3 pontos, ou 1 ponto, o América sobrevive. Até isso, ninguém repara isso. Ou poucos reparam isso. Mas tem um impacto até indireto, porque você enfraquece equipes mais fortes em determinados jogos, e em outros elas vêm fortes como são. Então, o desequilíbrio técnico ele é muito grande. Então, essa isonomia ela não existe não só para o time que perde atletas convocados, como também para os seus adversários, que eventualmente pegam o time mais forte ou mais fraco, de acordo com o período em que os jogos são marcados. Então, não há isonomia no futebol brasileiro. O próprio Palmeiras, em 2019, o Flamengo era campeão brasileiro e não teve torcida do Flamengo no Allianz Parque. Vocês vão lembrar desse jogo. Sim. Por quê? Porque o Palmeiras, de certa forma, reivindicou que aquele jogo, pela rivalidade, fosse tratado como os clássicos paulistas, que não tem, que são de torcida única. Mas houve torcida do Palmeiras no Maracanã, no jogo de ida, quando o Felipão até caiu. Então, isso é isonomia? Alguém se preocupa com isonomia? Se o assunto for torcida, não tem isonomia. Se o assunto for qualquer outro interesse, não tem isonomia. Quando um time perde jogadores convocados, a tendência é alguém pensar, pode ser o Flamengo, o Atlético, o Palmeiras, São Paulo, o Corinthians, qualquer um. O cara pensa o seguinte, não, peraí, vou pegar o time dos caras desfalcados. Porra, beleza, não tem um jogador desfalcado. É isso, o pensamento é esse. Então, eu acho o seguinte, discutir a volta do público, eu acho que é necessário, mais do que na hora de discutir isso, mesmo que não volte agora. Acho que a postura do Flamengo, de fato, é uma postura individualista, como sempre foi dessa diretoria, isso é chover no molhado, é o óbvio, mas não acho que seja uma exclusividade desses dirigentes. Acho que se a bola quicar na frente de dirigentes de outros clubes, fariam algo parecido. Talvez não de uma forma tão, assim, na cara dura, como eles fazem. Não estou nem aí. E isso já é demonstrado inúmeras vezes. Então, acho que assim, tem muita gente bancando de puritano, sem ser. Né? Não, estamos aqui pelo bem comum, porra nenhuma. Todo mundo quer ir atrás do seu. Assim que funciona a nossa sociedade, assim que funciona o futebol. Então, eu não compactuo com essa conversa de isonomia. Acho que é até um papo muito hipócrita lá, dessa cartolagem falar em isonomia. Porque não há isonomia. E o Flamengo está sendo aquilo que são os dirigentes. O Atlético tenta dar uma disfarçada. Mas, repito, jogou contra o River Plate, valendo vaga. Olha só em quê? Semifinal de Libertadores, com público. E o River Plate jogou sem público, igual o Flamengo fez na fase anterior com o Defensa e Justiça. O Olímpia não, porque teve público dos 2 jogos. Agora, um outro detalhe, estou me alongando muito, mas um outro detalhe que eu acho que é importante, antes de você passar para o Arnaldo, que também me chama a atenção. Legal, todo mundo vai ter público ao mesmo tempo. Já pensaram no aproveitamento político que isso pode gerar para algum governador ou prefeito? Muito. Digamos o seguinte, que um time que tem 1 ou 2 representantes na Série A, né, um estado, digamos, né, uma cidade que tem 1 ou 2 representantes, chega num momento lá que é o único que não pode receber público. Os outros todos concordaram com o protocolo e tal. O cara pode chegar e falar, olha, eu vou endurecer aqui o jogo porque vai ter repercussão nacional. Eu vou ter 1 semana, pelo menos, de holofote. Até isso tem que ser discutido. Até isso tem que ser discutido. E outra coisa que também me chama a atenção é o seguinte, mas que diabo que tem público na Europa e aqui a gente ainda ouve, muitas vezes, aquela coisa taxativa assim, não pode, não pode. Gente, por que nós estamos sendo vacinados? Não pode por quê? Quando pode, então? Eu não aguento mais ouvir só o não pode. A ciência falou, fica em casa. Ok, ficamos em casa. A ciência falou, tomem vacina. Tomamos vacina. Aí a ciência fala, tomem segunda dose. Toma segunda dose. A minha, se tudo correr bem, sábado. A do Cirone já foi. Né? Já foi. Esperando minha vez. Estou vacinado. Ok, agora tem terceira dose para pessoas com mais de 90 anos. Toma a terceira dose. Mas é para que isso? É para não retomar? Por que lá fora acontece? É uma pergunta de leigo. Eu queria entender. Porque eu acho também que há um tremendo aproveitamento político de lado a lado nessa história, nessa loucura que é o Brasil. Sabe? E, assim, estou falando assim, completamente desconectado da discussão política, não estou tentando aqui tomar lado de porra nenhuma. Tá? Mas a gente tem que discutir. O futebol vai ter público um dia. Ou, como o Arnaldo tem chamado a atenção, vai vir aqui a dona Fórmula 1, vai dar uma cagada na cabeça de todo mundo e falar assim, comigo é com o público e acabou. E vai ter público. E vai ter público na Fórmula 1. Isso não há dúvida. Porque a Fórmula 1 passa por cima de tudo. Que nem a Copa do Mundo da FIFA. Passa por cima de tudo. Em qualquer lugar para onde ela vá. Enfim, desculpa ter me estendido um pouco, mas acho que assim eu esgoto que eu tenho que falar sobre esse assunto, porque esse assunto me cansa um pouco a beleza, para ser sincero.